Estúdios da Rádio Nacional de Brasília, para todo o Brasil. Hoje é quinta-feira, 24 de maio de 2001. Boa noite. Governo já sabe como serão tratados os casos especiais durante o racionamento de energia. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Vamos aos destaques da Voz do Brasil de hoje. Cresceu o número de empregos com carteira assinada. É o melhor resultado dos últimos 4 meses. Caixa Econômica Federal vai financiar equipamentos de energia solar para a população. O racionamento de energia elétrica também vai mexer com a população do campo. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar daqui a pouco com o ministro interino da Agricultura, Márcio Fortes, e saber como os produtores rurais e as donas de casa podem economizar. Presidência da República. O Palácio do Planalto está seguindo as normas de redução do consumo de energia propostas pela Câmara de Gestão da Crise. O sistema de ar-condicionado foi desligado, inclusive no gabinete do presidente da República. O ministro Pedro Parente também está trabalhando com o ar-condicionado desligado e a iluminação reduzida. Até o dia 31 deste mês, o expediente no Planalto será de meio-dia às 6 horas da tarde. A Câmara de Gestão da Crise de Energia divulgou hoje como serão tratados os casos excepcionais para a definição da meta de consumo durante o racionamento. As informações com o repórter Nazi Brum. Segundo Euclides Scalco, presidente da Itaipu Binacional, nesses casos se enquadram pessoas que mudaram de endereço, que mudaram a média de consumo por fator de saúde ou de crescimento da família, enfim, todos os casos onde não pode ser feita a média de consumo dos meses de maio, junho e julho do ano passado. A medida diz que as operadoras poderão fazer uma média de consumo de 3 meses de qualquer outro período. Também poderá ser adotada a média de consumo do endereço anterior, ou em último caso, a distribuidora vai enquadrar o consumidor na média de residências similares. Quem esteve fora por algum período por motivo de férias ou qualquer outra viagem, ou quem teve aumento de consumo por motivo de saúde, vai ter que comprovar a distribuidora. Euclides Scalco afirmou ainda que durante o racionamento, a energia elétrica dos condomínios dos prédios não será cortada. O consumidor que se enquadrar em caso excepcional deverá comunicar à distribuidora até o dia 15 de julho, por meio de carta registrada ou outra forma a ser definida pela distribuidora. A empresa deverá responder à solicitação do consumidor em 20 dias. No caso de uma resposta negativa da empresa, o consumidor poderá recorrer à própria distribuidora ou à Agência Nacional de Energia Elétrica. De Brasília, Nazi Brum. E a Câmara de Gestão está criando um serviço 0800 para esclarecer as dúvidas da população sobre o racionamento. A informação foi dada hoje pelo coordenador do Programa Emergencial de Redução de Energia, Euclides Scalco. Ele informou ainda que o serviço será gratuito e estará implantado até a próxima semana. De acordo com o IBGE, o nível de emprego formal continua crescendo no país, registrando uma das maiores taxas nos últimos 4 meses. A reportagem é de Niomar de Oliveira. O emprego formal no país vem crescendo desde janeiro do ano passado, há, portanto, 16 meses consecutivos, tendo atingido, em abril deste ano, uma expansão acumulada de 4,3%. Enquanto isto, nos últimos 12 meses, o número de trabalhadores informais aumentou apenas 0,5%, enquanto de autônomos acusa retração de 0,7%. Segundo dados divulgados pelo IBGE, depois de ter fechado os 12 meses do ano passado com expansão de 2%, o emprego formal já contabiliza, somente neste primeiro quadrimestre do ano, aumento de 5,6%. Ao apresentar os números da pesquisa mensal de emprego, a chefe do Departamento de Emprego e Rendimento do IBGE, Shirlene Ramos de Souza, atribuiu a recuperação do emprego formal à performance da indústria, que responde pela grande maioria dos trabalhadores com carteira assinada no país. Do Rio de Janeiro, Niomar de Oliveira.
O ministro Francisco Dornelles pediu hoje à sociedade que colabore com o racionamento de energia para que o impacto sobre o emprego seja o menor possível. Repórter Áurea de Castro. O ministro do Trabalho e Emprego, Francisco Dornelles, pediu a cooperação dos brasileiros para que economizem energia em suas residências a fim de diminuir o impacto das medidas de racionamento nos setores que têm grande capacidade de geração de renda e emprego. Segundo o ministro, o governo federal está preocupado em realizar ações que venham a afetar o mínimo possível o nível de emprego no país em decorrência do problema energético, mas a sociedade também deve colaborar. Dornelles disse acreditar que as medidas adotadas pelo governo não provocarão grandes prejuízos, uma vez que os dados demonstram que o mercado de trabalho está bem estruturado. Francisco Dornelles, que participou nesta quarta-feira da aula inaugural de cursos profissionalizantes em Volta Redonda, no Sul Fluminense, disse ainda que o governo planeja qualificar 4 milhões de trabalhadores para o mercado até o final do ano, através do Programa de Trabalho e Cidadania, desenvolvido pelo Ministério do Trabalho em convênio com os governos estaduais e municipais e entidades sociais. No Rio de Janeiro, Áurea de Castro. Os hospitais ligados ao Sistema Único de Saúde não correm o risco de ficar sem energia elétrica. O Ministério da Saúde vai repassar mais de 30 milhões de reais para a compra de geradores, garantindo assim os serviços de emergência. Repórter Carlos Augusto Moura. O Ministério da Saúde vai investir 35 milhões de reais para que os hospitais do Sistema Único de Saúde, o SUS, possam comprar geradores de energia elétrica. O objetivo é evitar que os serviços de emergência e as unidades de terapia intensiva, as UTIs, sejam prejudicadas com a falta de energia nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. A prioridade é atender os hospitais com mais de 50 leitos. Mas, de acordo com o ministro da Saúde, José Serra, os hospitais menores também podem solicitar a verba. O critério é um hospital de mais de 50 leitos, que em geral é o que tem UTI, né? E o que tem cirurgias mais complexas, que dependem de equipamentos movidos à eletricidade. Mas se tiver algum menor também que provar que precisa, não tem problema. O Distrito Federal tem o maior número de leitos com gerador de energia elétrica, chegando a 94%. Para garantir a oferta desses equipamentos no mercado nacional, o governo vai anunciar a redução para zero da alíquota de importação de geradores de energia elétrica. De Brasília, Carlos Augusto Moura. Economia. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje que colocará à disposição do público 100 milhões de reais para financiamento de equipamentos de aquecimento solar. Os recursos são suficientes para atender a cerca de 150 mil residências populares. O preço médio de aquisição e instalação de um sistema completo, coletores, tubulações e reservatórios de 200 litros, fica em torno de R$ 660. A compra de um kit completo de aquecedor solar, incluída a instalação, pode ser financiada por meio de 3 linhas de crédito da Caixa. Na carta de crédito FGTS, material de construção, que pode ser utilizada por famílias com renda máxima de R$ 2.160, cartão magnético Construcar e o Caixa Condomínio, que é voltado para reformas e melhorias em edifícios. A Agência Nacional de Telecomunicações vai resolver os problemas dos consumidores mais rápido. Para isso, está mudando sua estrutura. Quem dá os detalhes é a repórter Shirley Prestes. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, está mudando sua estrutura para diminuir em 30% o tempo dos procedimentos instalados para julgar essas questões administrativas. O conselheiro Francisco Perrone explicou o que muda para os consumidores. Por exemplo, a cobrança indevida em conta é que o usuário hoje ele recebe o ressarcimento da empresa, mas às vezes leva muito tempo até terminar o julgamento. Hoje em dia a coisa pode ser, hoje depois da aprovação desse rito sumário, pode ser mais rápido, ele é ressarcido mais rápido, é ressarcido dentro do Código de Defesa do Consumidor, quer dizer, cobranças indevidas são ressarcidas em dobro, e as empresas sabem que com a repetição disso elas vão ser punidas além de simplesmente o ressarcimento para o usuário. Ela vai criar também uma nova gerência para administrar o Fundo Universalização do Sistema de Telecomunicações, o FUST, que deve arrecadar perto de R$1 bilhão este ano. De Brasília, Shirley Prestes. Agora em Brasília são 7h10.
No próximo bloco, vamos conversar com o ministro da Agricultura sobre as medidas para economizar energia no campo. Nós voltamos já já. Atenção, graduando que vai prestar o provão este ano. Confira na internet o seu local de prova. Basta entrar no endereço www.inep.gov.br/ENC/Provão 2001/locais. Anote aí, www.inep.gov.br/ENC/Provão 2001/locais. No cartão de informações que os inscritos do Provão estão recebendo em casa, também consta o local da prova. E é bom lembrar que se algum estudante deixou de receber o cartão porque seu endereço estava errado, ele deve comparecer ao exame assim mesmo. O Provão é obrigatório para todos os que estão se formando este ano nos 3.500 cursos avaliados. 270 mil graduandos estão inscritos para o exame. As provas vão ser no próximo dia 10 de junho. Ministério da Educação, Governo Federal. E atenção para uma boa notícia. Agora a pessoa carente portadora de deficiência pode fazer viagens interestaduais sem pagar. É só solicitar o Passe Livre do Governo Federal, um novo benefício criado por lei federal e regulamentado pelo Ministério dos Transportes. O Passe Livre dá direito a viagens gratuitas de ônibus, de trem ou de barco. Mas é importante lembrar que o benefício só é concedido a pessoas realmente carentes. E só é válido nas linhas que fazem transporte de passageiros entre cidades de estados diferentes. Para mais informações, escreva para a Caixa Postal 9800, CEP 70001-790. Ou procure uma entidade de apoio à pessoa portadora de deficiência. Passe Livre do Governo Federal, o Brasil mais solidário. Ministério dos Transportes, Governo Federal, trabalhando em todo o Brasil. A voz do Brasil. Rádio Brás. A hora do campo. O secretário nacional de Reforma Agrária, Orlando Muniz, está nos Estados Unidos para firmar acordo de empréstimo no valor de $400 milhões com o Banco Mundial. O dinheiro vai financiar compra de terras, produção e infraestrutura em projetos comunitários. Os recursos estarão disponíveis por meio do projeto de crédito fundiário e combate à pobreza rural Terra Legal do governo federal. Pelo acordo, metade dos $400 milhões será coberta pelos governos estaduais, municipais e outras instituições beneficiárias dos recursos. E você vai saber agora se a prefeitura da sua cidade recebeu a verba destinada a melhorar a infraestrutura nos assentamentos do INCRA em sua região. Essas verbas devem ser utilizadas na construção de habitações rurais, abertura e manutenção de estradas, eletrificação rural, sistema de abastecimento de água e outros créditos de apoio. A verba de R$1.280.200 vai para os seguintes municípios: no Mato Grosso do Sul, Guia Lopes da Laguna; em Minas Gerais, Dom Bosco e Jaíba; no Pará, Novo Repartimento; em Rondônia, Urupá; em São Paulo, Muritinga do Sul; e no Tocantins, São Valério da Natividade. A mistura de álcool na gasolina vai aumentar a partir do dia 31 deste mês. A informação foi divulgada há pouco pelo ministro interino da Agricultura, Márcio Fortes. O repórter Adriano Gaieski tem os detalhes desta notícia. Em uma semana entra em vigor a decisão do governo de aumentar o percentual de adição de álcool à gasolina. A mistura vai passar dos atuais 20% para 22%. Isso vai representar uma oferta entre 450 e 500 milhões de litros de álcool anidro e uma economia de igual volume na gasolina ao ano. O ministro interino da Agricultura, Márcio Fortes de Almeida, tranquiliza os proprietários de veículos, garantindo que não haverá problemas com os motores. A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Autopeças deu um laudo de que não haveria necessidade de qualquer alteração. E agora estamos subindo um pouquinho, 2%, ou seja, estamos lidando com a metade do que nós estamos na outra vez, só que em sentido contrário, e não há por que ter qualquer preocupação. A intenção do governo com a medida é de estabilizar os preços do açúcar e do álcool. De Brasília, Adriano Gaieski. Daqui a pouco vamos ter o ministro Márcio Fortes conversando com a gente sobre o racionamento de energia no campo.
66.885 famílias estarão recebendo amanhã as cestas de alimentos da Conab. As famílias moram nos seguintes municípios: no Amazonas, Tapauá; na Bahia, Dom Basílio, Novo Triunfo, Pilão Arcado e Várzea da Roça; no Ceará, Reriutaba; em Goiás, Guarinos, Morro Agudo de Goiás, Santa Terezinha de Goiás e Vila Propício; no Maranhão, Parnarama e Presidente Juscelino. E tem mais aqui, Suló. Em Minas Gerais, Araponga, Cônico Marinho, Itacarambi, Lontra, Patis e Riacho dos Machados. Na Paraíba, Curral de Cima, Jacaraú, Pedro Regis e Salgado de São Félix. No Piauí, Campo Largo do Piauí e Vila Nova do Piauí. No Rio Grande do Norte, Barcelona, Lagoa dos Velhos e Parazinho. Em Santa Catarina, São Bonifácio. Em Sergipe, Japoatã, Poço Redondo e Santo Amaro das Brotas. Mais 6 cidades do Pará, 11 cidades do Paraná e 13 de São Paulo também vão receber as cestas de alimentos da Conab. A Rússia autorizou a importação de carne brasileira para industrialização, exceto do Rio Grande do Sul. A informação foi dada hoje em Paris pelo ministro da Agricultura e do Abastecimento, Marcos Vinícius Pratini de Moraes. O ministro revelou que nos próximos dias um veterinário russo virá ao Brasil para certificar as carnes frescas brasileiras, permitindo que possam ser exportadas para a Rússia. A partir de agora está liberado o desembarque da carga de 28 mil toneladas de carne suína, que já havia saído do Brasil para a Rússia. A crise da energia elétrica está modificando os hábitos de muitos brasileiros nas cidades e também no campo. O produtor terá que programar até mesmo a hora de ordenhar as vacas. Você vai saber por quê e outras informações sobre essas mudanças na entrevista a seguir com o ministro interino da Agricultura e Abastecimento, Márcio Fortes. Ministro, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. É um prazer mais uma vez estar com vocês todos. Prazer é nosso, ministro. Ministro, qual é a maior preocupação do Ministério em relação a essa crise de energia? Bem, na área da agricultura, do agronegócio em geral, existe a preocupação do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, sobretudo com a segunda palavra, abastecimento. A questão passa pela produção, pela comercialização e pelo consumo com a guarda dos alimentos em casa. Então, é uma longa cadeia. Eu diria que o problema passa por bom senso e também por muita logística. Tá certo. Ministro, o senhor falou em guardar os alimentos em casa. Qual o conselho que o senhor dá para as donas de casa para conservar esses alimentos? Há uma preocupação com a qualidade dos alimentos. Se você eventualmente tem que ter essa atenção redobrada, você tem que pensar também numa logística familiar. Você não vai abarrotar a sua geladeira, nem vai abarrotar o seu freezer de alimentos, tendo que também pensar em economia de energia. Então você tem que moderar ou reprogramar a sua logística de compras. Eu acho que essa é a melhor solução. Se você vai economizar para essa via de desligar a geladeira, o ideal é não fazer estoques muito grandes em casa. Mas agora, aquela recomendação, abra o menos possível a geladeira. E no caso das indústrias, dos frigoríficos, qual é a estratégia que será usada para conservar os alimentos que serão levados ao consumidor, ministro? Há que pensar também na logística industrial, na logística comercial. Isso vai, no campo, por exemplo, dos laticínios, a ter que programar uma hora ideal para a ordenha das vacas, né, de modo que você possa encaminhar isso ao momento certo, seja para a coleta a granel, seja para a disponibilização no tanque de refrigeração, e essa coleta deve ser programada também para atingir os frigoríficos no momento ideal em que não haja nenhuma restrição de consumo da parte da indústria. As indústrias terão que reprogramar suas atividades, então tem que ser muito articulada a ação entre o produtor e o laticínio. Isso vale também para o caso dos frigoríficos, é evidente, você tem um problema do abate e consequente refrigeração da carne. Ministro, quer dizer que de ponta a ponta o bom senso é sempre recomendável? Bom senso e programação. Em toda empresa, hoje em dia, o diretor mais importante não é o financeiro, é o de logística. A dona de casa também tem que pensar assim, ela é a dona de casa que manda na casa, então ela manda na logística, ela tem que se preparar para isso. Tá certo, ministro. Nós conversamos com o ministro interino da Agricultura e Abastecimento, Márcio Fortes. Nós queremos agradecer sua participação e uma boa noite, ministro. Foi um prazer mais uma vez, muito obrigado. Meio ambiente.
Brasil e Bolívia formalizam amanhã documento para a criação do Corredor Ecológico Binacional, visando a preservação da floresta amazônica nos dois países. De Rondônia, os detalhes com o repórter Nelson Mota Gomes. O Corredor Ecológico Binacional vai conservar o patrimônio ambiental da floresta amazônica. Em uma extensão de 23 milhões de hectares, Brasil e Bolívia vão preservar, com planos de manejo, os recursos naturais. Em um seminário que está sendo realizado aqui no município de Costa Marques, a 700 quilômetros de Porto Velho, deverá sair uma agenda de compromissos entre o Ministério do Meio Ambiente, governo estadual, municipal e comunidades da região. O gerente do IBAMA em Rondônia, Emanuel Casara, explicou que o encontro tem como objetivo mostrar que o corredor ecológico é um patrimônio natural que está sendo colocado a serviço do meio ambiente e do desenvolvimento econômico. Além de preservar, ele inaugura um novo momento, um novo relacionamento positivo entre as ações de governo e a sociedade civil organizada. O corredor ecológico é uma preciosidade para o nosso desenvolvimento sustentável. O próximo seminário para discutir a implantação do corredor ecológico binacional na fronteira da Bolívia com o Brasil será no município de Pimenteiras, a mais de 900 quilômetros de Porto Velho. De Costa Marques, em Rondônia, Nelson Mota Gomes. Agora em Brasília são 7h21. ONU lança balões no Brasil para conhecer a previsão do tempo no mundo inteiro. Nós voltamos em seguida com um destaque dessa notícia. Comunidade Ativa. Desenvolvimento para todos. A reforma agrária se consolida em Pimenta Bueno, Rondônia. Graças ao programa Comunidade Ativa, 71 famílias assentadas que viviam em barracas de lona ganharam casa com banheiro e financiamento para o plantio. Quem está rindo à toa é Dona Velda Teles da Silva. Ela é uma das beneficiadas e realizou um sonho. Hoje eu tenho meu pedacinho de terra tão sonhado, porque hoje eu trabalho, eu planto, eu colho para mim me alimentar e minha família, e ainda tenho uma ressalva que é o que a gente vende no mercado, aqui na nível de feira e tudo mais. Porque quando você quer mudança, você entende que tem que ser com a comunidade, tem que ter união, uma parceria. O Comunidade Ativa também levou para o município uma agroindústria para beneficiamento de abacaxis e que deve gerar mais de 3 mil empregos diretos. Comunidade Ativa, um programa da Secretaria Executiva do Comunidade Solidária, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. A Organização Meteorológica Internacional da ONU lança a partir de amanhã, na base de Alcântara, no Maranhão, balões atmosféricos para medir a velocidade dos ventos. A reportagem é de Silva Diniz. Começa amanhã no Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, o lançamento de uma série de balões atmosféricos com radiosondas como parte da Operação Experimento Meteorológico de Alcântara, promovida pelo Instituto Nacional de Meteorologia, órgão do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e Organização Meteorológica Mundial. A operação vai detectar a causa de problemas na medição da velocidade dos ventos verificados em radiosondas, o que pode estar afetando a eficiência da previsão do tempo em alguns locais do mundo. De amanhã até o dia 5 de junho próximo, os balões serão lançados a uma altura de até 25 mil metros. A incorporação entre radiosondas de diferentes fornecedores internacionais foi determinada pela Organização Meteorológica Mundial, organização da ONU com sede em Genebra. De São Luís, Silva Diniz. Você vai saber agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em todo o país. Tempo nublado com nevoeiros ao amanhecer em toda a região sul. A temperatura mínima é de 8 graus e a máxima chega aos 27. No sudeste, céu nublado com chuviscos em São Paulo. No Rio de Janeiro, chuvas isoladas à noite. Chove também em Minas Gerais e Espírito Santo. Mínima de 8 e máxima de 32 graus. No centro-oeste, pancadas de chuva no Mato Grosso e Goiás. No Mato Grosso do Sul, tempo parcialmente nublado com chuvas. As temperaturas variando entre 15 e 34 graus. Na região norte, o tempo é nublado e encoberto, com pancadas de chuva no Amazonas, Amapá, Acre e Pará. Chuvas isoladas nos outros estados. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 34 graus. E no nordeste, chove no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e também em Pernambuco. Céu nublado nas outras áreas. A mínima será de 16 graus e a máxima chega aos
36 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília são pontualmente 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite e até amanhã. É isso aí, nós voltamos amanhã às 7 em ponto. Boa noite para você e até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, a pedido da Sanitec, Saneamento Técnico, anulou licitação do município de Santa Cruz do Sul para a contratação de empresas e execução de obras e fornecimento de materiais. No pedido feito ao presidente do Supremo, o município de Santa Cruz do Sul informou que a Sanitec, Saneamento Técnico, não teria apresentado proposta nem participado da licitação. Além disso, explicou o município, as obras contratadas já estão em fase final de execução, com previsão de término em menos de 30 dias. Em seu despacho, o ministro Carlos Veloso afirmou que a execução do acórdão pode causar danos à economia pública, dado que grande parte das obras que foram realizadas deteriora-se em razão de sua paralisação. Ademais, concluiu o ministro, máquinas e operários estão parados. Tudo isso causa prejuízo ao patrimônio público. E o ministro Carlos Veloso manteve as liminares concedidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, favoráveis ao restabelecimento da situação funcional de policiais civis colocados em disponibilidade no Estado. A decisão foi tomada pelo presidente do Supremo ao negar pedido de suspensão de segurança feito pelo governo do Estado do Rio. O ministro Carlos Veloso acolheu o parecer do Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro. Um pedido de vista da ministra Ellen Grace adiou a conclusão do julgamento da liminar pedida em ação direta de inconstitucionalidade do governo de Minas Gerais contra a lei que instituiu o Programa Estadual de Desestatização do Estado de São Paulo. O governador mineiro Itamar Franco contesta o dispositivo que proíbe a participação de qualquer estatal que não seja de São Paulo de adquirir ações de propriedade do Estado paulista nas concessionárias de energia elétrica do Estado. Único a votar, o relator da ação, ministro Nelson Jobim, considerou legítima a limitação imposta pela lei paulista, que preserva a autonomia do Estado de São Paulo para formular sua política energética. O Partido Social Liberal ajuizou no Supremo 2 ações para suspender as emendas constitucionais do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram voto aberto para a cassação de mandato de deputado e para a deliberação sobre o veto do Poder Executivo. O partido alega que o fim do voto secreto é incompatível com a Constituição Federal, que estabelece que a perda do mandato será decidida pela Câmara ou pelo Senado por voto secreto e maioria absoluta. O PSL sustenta também que o processo de perda de mandato não é administrativo nem judicial, mas político, e que o voto aberto significa a quebra da imparcialidade dos julgadores. Médicos responsáveis por cirurgias devem responder pelo pagamento de indenização pelos danos material, estético e moral quando ocorrerem acidentes com os pacientes durante a operação. A conclusão é da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso de uma médica do Rio de Janeiro, que chefiava uma operação em que o bisturi elétrico, acionado acidentalmente por outro integrante da equipe, causou queimadura numa paciente. A decisão confirma a condenação da médica ao pagamento de indenização à paciente depois que ela se submeteu a uma cesariana. Segundo o ministro Barros Monteiro, relator do processo no STJ, o médico-chefe é o responsável pelos atos de outros profissionais que atuam sob o seu comando. A empresa de seguro-saúde que não realiza exame médico em seu segurado antes de fechar contrato não pode, depois disso, alegar ocorrência de doença pré-existente e negar-se a tratá-lo. O entendimento é também da 4ª turma do STJ e foi aplicado no julgamento que negou conhecimento ao recurso da Marítima Seguros contra um administrador de empresas de São Paulo. A seguradora negou-se a custear o tratamento do segurado, que 3 anos após contratar o plano de seguro, descobriu ser portador do vírus da AIDS. No entanto, a Marítima não provou que a infecção pelo vírus HIV era anterior à celebração do contrato, visto que não exigiu que ele realizasse exame médico antes de aceitá-lo como segurado. A subseção especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão do TRT paulista contrária à empresa de reintegrar empregado portador de surdez ocupacional. O ministro relator, João Oreste Dalazen, não reconheceu o cerceamento de defesa alegado pela empresa, assim como não entendeu caracterizada nos autos a má-fé do empregado.
Com a decisão do TST, o empregado deve ser reintegrado, conforme previsto em convenção coletiva de trabalho de sua categoria. Assinala o Tribunal Regional em decisão anterior que o prazo de estabilidade do empregado é o da norma, estendendo-se até a aposentadoria. Os assuntos que foram destaque nesta edição. O presidente do Supremo nega a suspensão de segurança ao Estado do Rio de Janeiro. STJ decide que doença pré-existente deve ser comprovada por exame prévio em segurados de plano de saúde. TST confirma a reintegração de empregado em caso de surdez ocupacional. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. José Roberto Arruda renuncia para evitar cassação. Deixo esta casa para ser julgado por quem, até por preceito constitucional, tem vontade soberana. A assessoria diz que Antônio Carlos Magalhães renuncia na quarta-feira. Paguito Vilela alerta para risco de crise na alimentação. O Brasil vai viver momentos difíceis também na área de alimentação. O senador Antônio Carlos Magalhães informou que ele também vai renunciar na próxima quarta-feira. Com a renúncia, Arruda afastou a possibilidade de ser cassado e de perder seus direitos políticos. Em discurso no plenário do Senado, ele disse que estava sendo vítima de um pré-julgamento que já o condenara à cassação. Arruda frisou que a violação do painel e o fato de a princípio ter negado isso foram seus únicos desvios de conduta em sua vida pública. Não roubei, não matei, não desviei recursos públicos. Mineiro de Itajubá e engenheiro eletricista, José Roberto Arruda tem 47 anos e antes de ser eleito senador não havia exercido mandato parlamentar. Ele reconheceu que frustrou seus eleitores e disse que agora será julgado pelo povo de Brasília. Deixo esta casa para ser julgado por quem, até por preceito constitucional, tem vontade soberana. Renuncio, portanto, ao meu mandato, senhores senadores. Tenho fé em Deus. Não é o fim, é um novo começo. Até um dia. O presidente do Senado, Jader Barbalho, aceitou a renúncia de Arruda. A renúncia de Vossa Excelência, feita da tribuna, em amparo regimental e se tornará irretratável depois de sua publicação no Diário do Senado Federal. Mas, ao mesmo tempo, desejo levar o meu abraço a Vossa Excelência, cumprimentá-lo em nome da Casa, por esses anos de convivência e, acima de tudo, pelo seu desempenho em favor de Brasília e em favor do Brasil. A violação do painel do Senado que causou a renúncia de Arruda começou a ser investigada há pouco mais de 2 meses. O ponto de partida foi uma reportagem da revista Isto É sobre uma conversa do senador Antônio Carlos Magalhães com procuradores da República em que ele dizia conhecer os votos da cassação de Luiz Estevão. A repórter Isa Barreto faz uma breve retrospectiva da participação de José Roberto Arruda no caso. Em abril, técnicos da Universidade de Campinas confirmaram que o sigilo do painel do Senado foi violado no dia em que foi cassado o então senador Luiz Estevão. O presidente do Senado, Jader Barbalho, comunicou essa violação ao plenário no dia 17 de abril. E em depoimento à comissão de inquérito que investigou o caso, a ex-diretora do Prodazem, Regina Borges, disse que na véspera da sessão, ela recebeu de José Roberto Arruda a ordem de tirar uma lista com os votos dos senadores na cassação de Luiz Estevão. Mas José Roberto Arruda, que na época era líder do governo no Senado, desafiou qualquer funcionário do Prodazem a provar seu envolvimento na violação do painel. Nunca vi nenhuma lista de computador, não fui informado sobre ela. Como líder nesta casa, mantinha contato diários com o senador Antônio Carlos Magalhães, que nunca
me fez nenhuma consideração a este respeito. Só que depois do depoimento da ex-diretora do Prodasem no Conselho de Ética, no dia 19 de abril, Arruda admitiu que recebeu a lista com os votos dos senadores, mas negou que tivesse pedido para ela violar o painel. É preciso ficar claro, portanto, que eu não pedi, muito menos determinei, nem em meu nome, nem em nome do presidente Antônio Carlos, que ela obtivesse a lista. Apenas consultei-lhe se isso acontecia, se era possível. José Roberto Arruda confessou que leu a lista e a entregou a Antônio Carlos, que por telefone agradeceu a Regina Borges. Arruda garantiu que jamais divulgou o conteúdo da lista. Ninguém jamais ouvirá de mim a revelação do que tinha aquela lista. Seria insistir na falha. Ainda que fosse o preço para atenuar a culpa, e não pode ser, não revelarei nunca. Não tirei cópia. Não falei com ninguém. No dia 3 de maio, o Conselho de Ética fez uma acareação entre os senadores e Regina Borges, mas os três mantiveram suas versões. Essa acareação encerrou a fase investigativa do processo e o relatório de Roberto Saturnino sobre a violação do painel foi aprovado ontem pelo Conselho de Ética. No documento, o relator propôs a abertura do processo de cassação de Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda por quebra do decoro parlamentar. Esse relatório foi enviado para a mesa diretora do Senado, que tem até 15 dias para decidir a abertura de cassação. Na mesa, o processo tem como relator o senador Carlos Wilson. Mas José Roberto Arruda decidiu não esperar pela decisão da mesa e renunciou hoje durante discurso feito no plenário do Senado. O presidente do Conselho de Ética, Rames Tebet, e o relator Roberto Saturnino acharam natural Arruda criticar o relatório que recomendou sua cassação. Repórter Rômulo Mazzocante. Com a renúncia, o senador Roberto Saturnino disse que o processo contra José Roberto Arruda está encerrado. Saturnino achou normal a acusação de Arruda de que teria sido vítima de um pré-julgamento, porque o relatório já recomenda a abertura do processo de cassação. É mais do que natural que ele critique uma decisão que levou a esse gesto de renúncia. Acho que isso é perfeitamente natural, é humano, é respeitável. O senador Rames Tebet também considerou natural a acusação de Arruda, mas disse que o Conselho de Ética apenas cumpriu sua missão. O extraordinário seria ele elogiar o Conselho de Ética, que afinal de contas pediu a abertura de processo contra ele e contra o senador Antônio Carlos Magalhães. Eu acho que o Conselho de Ética agiu dentro da lei, agiu corretamente. Para alguns senadores, a renúncia de Arruda era inevitável, como informa o repórter Bruno Lourenço. Apesar de reconhecerem a gravidade do gesto tomado hoje por Arruda, a renúncia era tida como inevitável por muitos senadores. O líder do bloco de oposição no Senado, José Eduardo Dutra, reconheceu que Arruda vive um momento difícil, mas não concorda que houve pré-julgamento pelos colegas. Não concordo, acho que não houve pré-julgamento, estou plenamente convencido de que a decisão do Conselho de Ética foi a correta, mas entendo e respeito o direito do senador Arruda, no ato de renúncia, fazer essa afirmação. Carlos Wilson, do PPS de Pernambuco, queria dar um parecer sobre que encaminhamento deveria ser tomado pela mesa do Senado sobre as punições para Arruda e ACM, elogiou a atitude de Arruda. O senador Arruda teve gesto de fraqueza quando participou da violação do painel do Senado. Teve um gesto de grandeza quando reconhece a falha dele, quando renuncia o mandato, quando se acha sem condições de representar o povo de Brasília nessa legislatura. José Roberto Arruda vai ser substituído no Senado por Lindbergh Aziz Curi. Ele é empresário e vinha atuando como assessor de Arruda. Repórter Patrícia Novaes. Formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás, Lindbergh Aziz Curi ficou conhecido em Brasília como empresário dos setores automotivo e imobiliário. Ele tem 66 anos e está em Brasília desde 1961. Foi secretário de Indústria, Comércio e Turismo do Distrito Federal de 87 a 89, presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, fundador e primeiro presidente da Federação do Comércio e vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Industriais. Lindbergh também foi um dos principais mentores da criação do Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Em instantes, Maguito Vilela pede mais investimentos para a agricultura. Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço
www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet www.senado.gov.br. O senador Maguito Vilela alertou que, além da crise de energia, o Brasil terá também uma crise na agricultura se o governo não investir mais no setor. Ele explicou que hoje o país produz 80 milhões de toneladas de grãos, quando deveria produzir 120 milhões de toneladas só para atender o mercado interno. Mas o governo não quer investir na agricultura, na pecuária. O Brasil vai viver momentos difíceis também na área de alimentação por falta de investimentos, por falta de proteção aos nossos agricultores, aos nossos pecuaristas. O senador Ricardo Santos pediu que o governo volte a isentar as indústrias de granito e mármores de IPI, o imposto sobre produtos industrializados. Nesse mês, o governo começou a taxar o setor com um IPI de 10%. Essa taxação em 10%, ela é simplesmente desastrosa para o setor de granito e mármore. Já o senador Ademir Andrade acusou o governo federal pela crise energética. Ele reclamou que a equipe econômica só se preocupa com uma coisa: cumprir o acordo com o Fundo Monetário Internacional, sacrificando a população brasileira. Um governo que, lamentavelmente, tem todas as atenções voltadas para pagar rigorosamente, religiosamente, os serviços da dívida externa brasileira. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Comissão Geral analisa dificuldades do setor energético. O plenário da Câmara foi transformado hoje em Comissão Geral para debater as privatizações do setor elétrico e o racionamento de energia do país. Lawrence Markovitch, diretor sênior da Cambridge Energy Research Association, falou dos transtornos causados pela desregulamentação do setor elétrico na Califórnia, Estados Unidos. Lawrence Markovitch explicou que a energia elétrica passou a ser tratada de acordo com as regras do mercado, não levando em consideração as características particulares do setor. A grande competição fez com que os preços baixassem a ponto de não permitir novos investimentos no setor energético, destacou Markovitch, fazendo com que houvesse escassez de energia. Eugene Coyle, consultor da American Public Power Association, afirmou que o sistema de concessões provocou um aumento de 15% a 20% nas contas dos consumidores no Nordeste dos Estados Unidos. O fracasso da desregulamentação no estado norte-americano da Califórnia, por sua vez, disse Coyle, deve-se à competição predatória, que reduziu a capacidade de investimento e está provocando a falência das duas principais concessionárias. A ameaça de falhas constantes no fornecimento de energia na Califórnia, informou Jenny Coyle, levou o governo local a pensar na criação de um sistema público de confisco de usinas. Já o diretor da organização não governamental Ilumina, João Paulo Maranhão Aguiar, acredita que a inclusão das grandes geradoras no Programa Nacional de Desestatização em 95 determinou a restrição dos investimentos oficiais no setor elétrico. Maranhão Aguiar lembra ainda que entre 90 e 98 o consumo superou em 80% o crescimento da oferta de energia, especialmente porque não houve o investimento privado esperado pelo governo. O país, na opinião de Maranhão Aguiar, precisa definir uma nova matriz energética que reduza a dependência da geração hidrelétrica. Já o presidente do Conselho Deliberativo da Associação Nacional das Universidades Particulares, Antônio Veronese, afirmou estar surpreso com a decisão do governo em estender aos cursos universitários noturnos o corte de energia. Os alunos universitários de menor poder aquisitivo necessitam estudar em faculdades noturnas e, com essa decisão, eles serão os mais prejudicados, disse Antônio Veronese. José Carlos Gomes Carvalho, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, alertou que no Brasil o aumento do consumo foi superior à capacidade de geração de energia dos últimos 20 anos. Apesar de defender a racionalização do uso da eletricidade, Gomes Carvalho lembrou que a possibilidade de racionamento energético na indústria vai atrapalhar o desenvolvimento do país, gerar desemprego e acentuar as injustiças sociais. O presidente da
Câmara Brasileira de Investidores em Energia Elétrica, Roberto Lima Neto, por sua vez, reconheceu que o novo modelo brasileiro é bom, porque separa a geração, transmissão e distribuição para gerar competição. Mas o atraso na sua implementação compromete sua operacionalidade. Lima Neto apresentou dados mostrando que o governo já recebeu 30 bilhões de dólares na venda das empresas e o setor privado investiu mais 6 bilhões, o que melhorou a qualidade dos serviços. Mesmo assim, em sua opinião, as privatizações estão atrasadas. Luiz Davi Travesso, da Câmara Brasileira de Investidores, apontou a discrepância que há entre a tarifa industrial e a tarifa residencial e denunciou a grande carga tributária que subsidia a taxa industrial. Davi Travesso disse que economizar energia é uma postura cívica e defendeu maiores investimentos em termoelétricas que, segundo ele, são capazes de oferecer energia a custos acessíveis no curto prazo. Deputado reclama a ausência do governo na comissão geral. Fernando Ferro, do PT pernambucano, reclamou da ausência dos representantes do governo brasileiro na comissão geral sobre a questão das privatizações do setor elétrico nacional, realizada hoje na Câmara, afirmando que todos eles foram convidados. O que nos causa mais estranheza é que os representantes americanos convidados compareceram à comissão geral e deram sua contribuição, disse Fernando Ferro, enquanto os representantes do governo brasileiro preferiram se omitir. Já Luiz Pinguelli Rosa, professor da UFRJ, afirmou que a culpa da falta de eletricidade é do governo federal, alertado desde 95, tempo suficiente para investir no setor. Com a privatização, argumentou Pinguelli Rosa, o Brasil reduziu o investimento na geração e transmissão de energia, desmentindo o governo federal, que afirmou ser a falta de chuvas a causa do racionamento. Luiz Pinguelli Rosa informou que o consumidor residencial paga a tarifa mais alta que o francês, afirmando ainda que é inadmissível desligar famílias por mais de 3 dias, mesmo quando estão pagando em dia a conta de luz. José Walter Bautista Vidal, engenheiro da Universidade de Brasília, questionou como o Brasil, rico em energia, entra num colapso, apesar do governo ter sido alertado sobre a ameaça de crise energética. Afirmando que energia é o símbolo máximo de poder, o engenheiro da UNB, Bautista Vidal, acredita que a privatização do setor elétrico está sob suspeita e cobrou mais civismo das autoridades do Executivo. Silvio Aleixo, representante da Secretaria de Energia de São Paulo, defendeu o programa de privatização, informando que com a venda de 4 distribuidoras e 2 geradoras, o governo estadual conseguiu sanear parte de sua dívida e criar a competição no setor. Silvio Aleixo disse que, apesar dos investimentos feitos pelas empresas privadas e a crescente aplicação de recursos públicos no setor, houve 50% de redução no índice pluviométrico, crescimento da demanda e questões ambientais que atrasaram obras importantes para o setor. Edson Franco, presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, defendeu que seja criada a categoria de instituições educacionais e de hospitais públicos. Edson Franco enfatizou que os cortes de energia vão prejudicar especialmente os cursos noturnos, implicando na queda de qualidade, declarando ser contra o repasse de multas aos alunos. O diretor da organização não governamental Ilumina, Roberto Pereira de Araújo, afirmou que o Brasil não pode abrir mão de sua geografia rica em recursos hídricos para duplicar sua capacidade de geração de energia. Roberto Pereira de Araújo assegurou que a água propicia energia mais barata e o país não pode abrir mão desse recurso para atender interesses estrangeiros. O diretor da Federação Nacional dos Urbanitários, Luiz Gonzaga Ulio Atenório, responsabilizou o governo federal pela crise energética. O Atenório defendeu a suspensão do processo de privatização, salientando que a desestatização do setor energético trouxe deficiência na qualidade dos serviços prestados e aumento de 70% nas tarifas acima da inflação. Já Antônio de Pádua Pereira considerou equivocado o atual modelo de privatização de energia no país, que, segundo ele, é um dos responsáveis pela escassez energética. Antônio de Pádua disse que o setor elétrico deveria ser aberto ao capital privado para garantir novos investimentos, sem que haja a desestatização das usinas produtoras de energia.
João Carlos Cascais, representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná, atribuiu a crise do sistema energético às determinações do FMI, que exigiu a privatização das empresas de energia como forma de conceder crédito ao país. Cascais acrescentou que a privatização de Furnas, CEMIG, Chesf e Eletronorte compromete a geração de energia. Germano Lambert Torres, diretor de pesquisa da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, acredita que o importante nesse momento não é caçar os culpados, mas encontrar soluções para resolver a crise sem causar maiores transtornos à população. Na opinião de Lambert Torres, o que se tem a fazer é mobilizar a sociedade para que responda positivamente ao plano de racionalização do consumo de energia. José Walter Vasques Filho, presidente da Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos, lembrou que o setor elétrico, nas últimas décadas, preocupou-se apenas em defender seus privilégios e os interesses das grandes empreiteiras. Nesse momento, a discussão sobre o setor de energia deve se preocupar não se as empresas serão privadas ou estatais, afirmou Vasques Filho, mas que o controle deve ser exercido em favor dos interesses da sociedade. Deputado condena medida provisória do governo. Fernando Gabeira, do PV Fluminense, criticou a medida provisória editada pelo governo que proíbe o uso dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor para contestar as medidas do Plano de Racionamento de Energia. A medida provisória atropela os direitos do cidadão, afirmou Gabeira, anunciando que na próxima terça-feira a Comissão do Meio Ambiente e Minorias da Câmara vai se reunir para discutir a questão. Ricardo Barros, do PPB do Paraná, negou, entretanto, que a MP proíbe o uso do Código de Defesa do Consumidor, mas considerou justificável evitar ações judiciais que podem comprometer o racionamento. Antes de criticar a medida provisória, alertou Ricardo Barros, é preciso entender os motivos excepcionais da crise energética que justificam a proposta do governo. O Bassi, do PDT Gaúcho, avaliou a crise energética apoiando proposta do presidente do Tribunal Regional Federal, Tourinho Neto, que recomenda o afastamento do presidente da República por considerá-lo culpado pela crise no setor elétrico. Bassi considera ainda que enquanto o Brasil não tiver um presidente que tenha coragem de enfrentar os problemas sem medo da mídia, o país estará fragilizado. Luciano Zica, do PT Paulista, criticou a declaração do ministro Pedro Parente de que o corte de energia elétrica não fere lei federal, que prevê a notificação com 15 dias de antecedência, desde que aplicada em estado de emergência. Luciano Zica alertou que não cabe ao governo declarar estado de emergência unilateralmente sem ouvir o Congresso Nacional. Adão Preto, do PT Gaúcho, criticou a imprensa por estar insistentemente divulgando notícias a favor do governo sobre o racionamento de energia, dando a entender que a culpa é da população. Adão Preto pondera que foi pela ausência de uma política de investimento para o setor elétrico que o governo foi obrigado a determinar o racionamento. Fernando Coruja, do PDT catarinense, alertou que o racionamento de energia que o governo quer impor às empresas vai gerar desemprego e recessão. Segundo Coruja, os empresários que aumentaram sua produção no último ano serão punidos por sua competência, já que terão que reduzir o crescimento para alcançar as metas impostas pelo governo. Para Nilson Mourão, do PT do Acre, o governo deveria reconhecer o erro que cometeu ao reduzir a presença do Estado no setor energético, em vez de tentar convencer a opinião pública de que a escassez de energia acontece em razão do consumo elevado e da falta de chuva. Nilson Mourão acredita que a preocupação de Fernando Henrique em resolver o racionamento tem motivação política, pois quer preservar sua imagem junto ao eleitorado. Também Ayrton Cascavel, do PPS de Roraima, analisou o racionamento de energia, observando que o governo escolheu o caminho errado ao optar pelas usinas termoelétricas. José Carlos Coutinho, do PFL Fluminense, por sua vez, observou que, mesmo com as notícias de irregularidades publicadas na imprensa aliadas à crise energética, o povo tem contribuído na redução do consumo de eletricidade, mostrando sua capacidade de enfrentar adversidades. Araceli de Paula, do PFL Mineiro, encaminhou
encaminhou a indicação ao presidente da República, sugerindo a destinação de recursos para a compra de geradores de energia para hospitais públicos e filantrópicos. Fernando Ferro, do PT pernambucano, lamentou que o governo federal queira atribuir ao PFL a responsabilidade pela crise energética. Fernando Ferro criticou ainda o jornalista Alexandre Garcia, que taxou o Congresso de omisso, ressaltando que desde junho de 2000, a Comissão de Minas e Energia da Câmara vinha alertando para a gravidade do quadro de geração e transmissão de energia. Fernando Gabeira, do PV do Rio de Janeiro, considera a situação política atual a mais séria desde que retornou do exílio político. Gabeira disse que é um absurdo pensar que foi a falta de chuvas o motivo do racionamento, quando se sabe que o governo federal já admitia o colapso no ano passado. Abençoar Arruda, do PT da Paraíba, afirmou que o Brasil atravessa uma grave crise institucional, não tendo mais um governo em que possa respeitar e confiar. Segundo Abençoar Arruda, a crise energética demonstra a incompetência do Executivo no gerenciamento do país, não realizando os investimentos necessários e penalizando injustamente a população. O presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara, deputado Antônio Cambraia, do PSDB cearense, participou da reunião do Conselho de Gestão da Crise de Energia Elétrica realizada esta semana no Palácio do Planalto. Cambraia sugeriu que sejam alugados submarinos nucleares russos, adaptando-os para a geração de energia e minimizando o risco de racionamento. Confúcio Moura, do PMDB, apontou as vantagens que Rondônia oferece para atrair indústrias do Sudeste. A grande oferta de energia elétrica, segundo Confúcio Moura, garante tranquilidade às empresas que estão ameaçadas com o plano de racionamento oficial. Seminário debate privatização do setor de saneamento básico. O seminário Gestão da Água e Esgoto, Experiências Nacionais e Internacionais, promovido pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, foi encerrado hoje na Câmara. Compareceram ao evento 462 delegados de todo o país, além de técnicos canadenses, norte-americanos e argentinos. O deputado Sérgio Novaes, do PSB cearense, informou que os participantes solicitaram ao governo a retirada da urgência para a tramitação do projeto, que retira a titularidade dos municípios sobre os serviços de água e esgoto. O seminário, disse Sérgio Novaes, mostrou que as experiências de privatização no setor na Argentina e no Canadá foram desastrosas. Primeiramente, a Argentina é uma situação dramática, porque os preços foram à estratosfera. Chegamos a ter, na Argentina, conforme as declarações de um argentino convidado, tarifas insuportáveis. Nós temos tarifa média de água e esgoto, os dois serviços, algo em torno de $50, portanto, R$115. E uma ligação, pedido de uma ligação de água na província de Buenos Aires, $80, portanto, algo em torno de R$170, e uma ligação de esgoto, $100, portanto, R$230. Portanto, essa situação da Argentina, somente a questão da tarifária já assusta. E tem outros elementos, como o não cumprimento das metas de investimento, bem como a perda na qualidade do serviço. Agora, o que nos causou um impacto muito grande foi a situação do Canadá, que privatizou a partir de 95, portanto uma privatização recente, e tivemos impactos ambientais fortes, o tratamento de esgoto muitas vezes não foi adequado e, portanto, poluindo os lagos fortemente lá no Canadá, e uma situação extremamente inusitada, nunca existente no Canadá, que foi a morte de pessoas por uma contaminação por uma bactéria no sistema de abastecimento de água, pela ineficiência da qualidade do tratamento. Portanto, 11 pessoas morreram e mais de 120 se internaram nessa contaminação que ocorreu. Miro Teixeira, do PDT Fluminense, cobrou da liderança do governo que retire a urgência constitucional do projeto que regulamenta o saneamento básico das cidades brasileiras. Na opinião de Miro Teixeira, a matéria é muito complexa para ser analisada com rapidez, necessitando de ampla discussão dos parlamentares para que se evite prejuízos aos municípios. O líder do governo na Câmara, deputado Arnaldo Madeira, por sua vez, enfatizou a importância da apreciação do projeto que trata do saneamento básico no país, destacando a viabilidade de se redefinir o cronograma de votação da matéria.
Simão Cecim, do PPB Fluminense, registrou a liberação de 3.500.000 reais pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano para o abastecimento de água no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense. As obras vão melhorar a vida de milhares de crianças, afirmou Cecim, pois é sabido que 80% das enfermidades infantis são causadas pelo uso de água não tratada. Sérgio Barros, do PSDB acreano, elogiou o governo federal pela inclusão das obras de pavimentação das rodovias BR-317 e 364 entre os projetos a serem priorizados no programa Avança Brasil. Sérgio Barros destacou ainda a retomada pelo governo do Acre do projeto do Canal da Maternidade, obra de urbanização do centro da capital Rio Branco, que estava parada desde 92. Enio Bassi, do PDT, parabenizou a cidade de Teutônia, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, que completa hoje 20 anos de emancipação política, destacando a tradição alemã da cidade e orgulho de seus habitantes em relação à orquestra e coro municipais. Homenagem. Foi realizada ontem sessão solene para homenagear o conselheiro João da Mata Machado, primeiro presidente da Câmara dos Deputados na República. O presidente da Câmara, Aécio Neves, lembrou a história de Mata Machado, nascido em Diamantina em 1850, e sua trajetória política, ressaltando que o conselheiro era favorável à criação de uma república parlamentarista, para evitar a tendência ao autoritarismo. Aécio Neves destacou ainda que o conselheiro Mata Machado é até hoje motivo de orgulho para todos os mineiros e exemplo político pela sua defesa da dignidade de vida, da liberdade, da solidariedade e do patriotismo. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. Rede obrigatória de rádio para transmissão de programa político. Boa noite. Está no ar o programa do Partido Progressista Brasileiro, PPB. O PPB é um partido de homens e mulheres que lutam pelo desenvolvimento do país. Entre suas principais preocupações estão a geração de empregos, a melhor distribuição de renda e o combate à pobreza em busca da justiça social. O PPB é um partido de ação. É isso aí, é o Partido Progressista, que jamais perdeu de vista o caminho a seguir. Estamos aí, da Prefeitura ao Senado, dando conta do recado, pois nós temos pra servir. PPB 11, ação e realização para o povo brasileiro. As lideranças do PPB participam ativamente dos esforços pelo crescimento. O ministro do Trabalho, Francisco Dornelles, dá conta de suas ações em prol dos maiores responsáveis pela produção de riquezas, os trabalhadores. A grande meta do governo federal é a geração de emprego. Precisamos criar em 2001 mais de 2 milhões de postos de trabalho.